Olá, pessoas lindas, bom dia, bom dia, bom dia, segundou, segunda-feira, 25 de novembro de 2024, faltam aí 5 semanas, né, gente, para terminar o ano. Como que vocês estão? Como é que vocês chegam aqui? Oi, bom dia, Cláudia, bom dia, Samuca. Vamos chegando, nós vamos falar um pouquinho, gente, sobre os estados de ego, sobre a visão da análise transacional de Eric Berne, né? E tem tudo a ver, eu acho que vai trazer aí uma boa consciência, clarificar muito aí, às vezes, os estados de ego que a gente vai transitando, né, durante a vida, né, durante o dia, né? Durante um dia a gente transita por vários estados de ego. E é bom a gente ter essa consciência, ampliar a consciência em relação a isso, porque aí a gente faz aí a gente transita de forma mais presente, né, com mais presença, com mais consciência, né? E se for ali um estado de ego que não vai levar aquela situação para o mais, a gente pode escolher, né, com sabedoria, com consciência e dar um novo rumo ali para aquela conversa, para aquela situação, sabe? Então, é muito importante a gente entender, né, dos estados de ego. Não sei se vocês já ouviram falar de análise transacional. Quem não ouviu falar é bem bacana, né? Tem alguns cursos, assim, menores, né? O AT 101, só pra gente saber mesmo. Também tem curso de formação, né? E aqui nós vamos dar hoje uma pincelada sobre a análise transacional e os estados de ego. É claro que, né, nesse pequeno bate-papo nosso aqui, a gente vai abordar apenas uma pequena fração do que é a análise transacional, é muito maior, mas eu acho que já dá para ter uma boa noção dos estados de ego, que é o que a gente vai falar aqui hoje, tá? Gente, são 3 estados de ego principais, né, e a gente transita por eles. Eu não mandei a setinha aqui, gente. Deixa eu avisar as pessoas que nós estamos ao vivo, online, presentes, segundou, mas já estamos aqui firme e fortes, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Prontinho. Prontinho. Estão todos convidados e convidadas. Bom, gente, no estado de ego, são 3, né? Então, é pai, adulto e criança. O que quer dizer o estado de ego pai? É o conjunto de comportamentos, pensamentos e sentimentos que aprendemos com nossas figuras parentais. Então, pai, mãe, avô, avó, tios, né? Irmãos mais velhos, escola, cuidadores, né? Então, aqui estão os valores, a moral, a ética, as tradições e os costumes que nós aprendemos. É a vida aprendida, né? O menino pode isso, né? Fala assim, é isso que pode, isso não pode. Não, você é assim, você é assado. Não, quando você crescer, você vai ser isso, né? Então, são aquelas coisas que vêm das falas, né? E não só das falas, né? Do comportamento, da ética, dos gestos, da moral dos nossos cuidadores. Então, esse é o estado de ego pai, que vem de parental, não é só da figura paterna, né? De todas as figuras que foram os nossos cuidadores. Professores estão aqui, né? Cuidadores, babá. Então, isso tudo tá dentro vem do que a gente aprendeu, do que foi ensinado, né, na primeira infância. Depois vem o estado de ego adulto, que é o conjunto de comportamentos, pensamentos e sentimentos ligados à realidade do aqui e do agora. É vivenciada por meio da busca objetiva de relações com o meio e testagem do que se percebe. Então, já é ali uma experimentação do adulto, né? De sondar ali, de perceber, né? O ambiente, né? De experienciar. É uma fala, outra fala, um comportamento, outro comportamento. E de ir analisando isso. Então, o adulto, ele analisa dados e fatos, né? O adulto, ele raciocina sobre aquilo, ele pensa para responder, né?
Então, esse é o estado de ego adulto. Aqui estão a busca de informações, né? Aquilo que eu falei, de analisar. O adulto analisa, né? Ele quer entender o que está acontecendo, ele vai fazer uma leitura mais ampla ali do ambiente. O pensamento analítico e a lógica. Então, quando nós estamos no estado de ego adulto, é uma vida raciocinada, né? O adulto, ele não está tão envolvido assim. É claro que o adulto se emociona, né, gente? Óbvio. Mas o adulto vai raciocinar antes de responder. O adulto, ele vai analisar aquela situação. Bom dia, Rê. Bom dia, Lelete. Sejam todas muito bem-vindas. O adulto, ele não vai ficar se envolvendo assim só por emoção, ele vai entender, ele vai querer analisar aquela situação. Então esse é o estado de ego adulto, tá? Isso não quer dizer que nós somos adultos o tempo todo, né, gente? E nem que a gente eu vou falar para Renata e para Lelete de novo, nós temos 3 principais estados de ego, segundo a análise transacional de Eric Berne. O primeiro é o estado de ego pai, que é o que nós aprendemos dos nossos cuidadores, da babá, da escola, dos pais, né? A gente fala estado de ego pai, mas não é só da figura paterna, é de todas as pessoas que estiveram conosco, né, na nossa infância, pais, avós, tios, irmãos mais velhos, né, a própria escola, né, os cuidadores, quem ficou com um cuidador, uma cuidadora. Então, tudo isso, esses costumes, essa ética, essa moral que nos foi ensinada, não pode isso, não pode ir aquilo, você pode falar isso, você não pode falar aquilo, isso é feio, né? Então, a moral e os costumes que vieram para nós, né, de aprendizado, está dentro do estado de ego pai. E vem o estado de ego adulto depois, né? Que é quando a gente vai raciocinar sobre a nossa própria vida, né, para poder escolher, a gente vai analisar. Adultos buscam fatos e dados, né, buscam ali uma análise mais profunda do ambiente, né, perceber, eu fiz isso aqui e não deu certo, eu vou tentar dessa outra forma, né. Então o adulto, ele analisa, ele percebe, ele raciocina sobre aquilo. E por fim, o estado de ego criança, que é o conjunto de comportamentos, pensamentos e sentimentos que experimentamos na infância. Aqui estão a criatividade, as manifestações e emoções e também as necessidades e a espontaneidade. É a vida sentida. Então a criança, ela está mais ligada à nossa psique do emocional. André, por que é importante saber isso? Porque a gente transita, durante um dia por vários estados de ego. Às vezes a gente passa em todos, num único dia, às vezes numa conversa, a gente passa por um estado de ego, a gente começa, às vezes, como um adulto, analisando a situação e tal, aí de repente a gente vai pro pai crítico, né? Aquele pai que critica, que detona, né? Que é um estado de ego, que a gente não tá falando da figura paterna, tá, gente? Isso tudo aqui a gente não pode ligar a uma pessoa, a um conjunto de coisas, né? Não só uma pessoa. E aí depois a gente às vezes pode ir para a emoção e ir para a criança, né? Então, quando eu fico analisando os meus estados de ego, eu falo, opa, eu tô saindo do meu adulto, eu tô indo aqui para a criança, né? Isso aqui é a criança que tá fazendo, não é o adulto. Então, aí dentro dessas três linhas, né, do pai, do adulto e da criança, tem o pai crítico e o pai protetor, né? Então, eu vou ler aqui para vocês, né, se verem, né, nessas situações, porque aí eu acho que vai ficar mais fácil se a gente colocar aqui, vamos supor, né? Nós estamos falando para quem chegou depois dos estados de ego, segundo a análise transacional de Eric Berne, tá? Então são 3 estados de ego: pai, que não é a figura do pai, é a figura dos cuidadores, né, de quem ali nos ensinou, das pessoas que nos ensinaram, cuidadores, tios, tias, pais, avós, professores, né, que trazem a ética, a cultura, a moral, né, do tempo que a gente está inserido, né, são as pessoas que nos ensinam. O adulto é o estado de ego mais racional e a criança, né, que não quer dizer que está ligado ali, é só a fase da criança, mas é o estado de ego mais emocional. Então, dentro desses 3, nós temos o pai crítico e o pai protetor. O que é o pai crítico? Julgamento, autoritarismo, às vezes, né? Ele,
em equilíbrio, ele traz a ordem, traz o controle, né, um direcionamento, né, mas quando às vezes a gente sai daquela linha ali, né, de querer fazer as coisas bem feitas, de ter uma ordem na nossa vida, a gente vai para o julgamento, a gente vai para criticidade extrema, para o autoritarismo, preconceito, para desqualificar o outro. Aí a gente está no estado de ego do pai crítico. Quando eu desqualifico o outro, quando eu quero impor ao outro, quando eu estou no estado de ego autoritário, eu estou no estado de ego do pai crítico. Mesmo que eu não seja o pai da outra pessoa, é um estado de ego, tá? Quando a gente tira, às vezes, né, da própria pele, a gente falou isso no sábado, né, a Lelé estava aqui e a Andréia também. Aí a gente, quando é super protetor, permissivo, né, que a gente, às vezes, tira aqui da nossa boca para dar pro outro, a gente tá no estado de ego do pai protetor, né, e às vezes tomando conta ali, doando, querendo salvar o outro, né? Isso também nos leva para o menos, né? O que seria no estado de ego do pai protetor, mas com saúde, né? Com discernimento, acolher, apoiar, né? Auxiliar, dar colo, dar afeto, assim, mas deixando com o outro o que é do outro, não carregando pra gente. Quando eu quero salvar, quando eu sou permissiva demais, quando eu quero super proteger e assim ir na frente pro outro, aí eu tô, às vezes, até desqualificando o outro, que é como se o outro não tivesse força, né, para resolver, para solucionar as próprias demandas, né? Isso aqui a gente tá falando entre adultos, tá, gente? Criança, é óbvio que criança, o pai e a mãe tem que cuidar, né? Isso é lógico, né? Assim. E aí, quando eu tô no estado de ego adulto, né, e eu não estou no equilíbrio, eu não tô informado, né? Porque o adulto, ele busca informação, ele analisa dados e fatos, né? Ou estão mal informados, às vezes eu vim com alguma coisa ali que veio, ei Leila, bom dia, eu venho às vezes de uma conversa atravessada, de uma conversa de corredor, né, de uma conversa que não é uma conversa oficial, de uma fofoca mesmo, de uma intriga, né, então eu não estou informada, eu estou mal informada, né, robotizada, fria, calculista, não ética, não pondera os dois lados da balança, né, quer julgar, quer criticar, né? Então, esse é o estado de ego do adulto que tá no menos, né? Que não procura informação, que acredita em conversas atravessadas mesmo, né? E quando eu tô no estado de ego equilibrado, Andréia, ético, responsável, lógico, informado, é lógica, né, gente? É buscar a lógica das situações, analisar situações, né? E falar assim, ai, mas isso é muito frio. Não, isso é o estado de ego adulto, eu não posso ficar julgando sem analisar, né? Eu nem devo julgar, mas mesmo uma situação que eu preciso de escolher, né? Vamos tirar a palavra julgamento e trocar aqui por escolher, que eu preciso tomar uma decisão, eu tenho que analisar, né? Senão eu tô agindo da criança, né? Da emoção. E às vezes a emoção, aquele calor da emoção, não é um bom conselheiro, uma boa conselheira, né? Eu acho que na maioria das vezes não é. Então a gente precisa de analisar. Aqui fala ainda do estado de ego adulto. Analisa os fatos e dados atualizados no presente. Não é como a minha experiência, às vezes, do passado, de 20 anos atrás, porque tudo muda todos os dias. Você imagina se a gente tomar uma decisão baseada num fato de 20 anos atrás, né? Então, o estado de ego adulto, ele está no presente. Isso é muito importante a gente entender, sabe? Porque isso nos leva para o mais, para tomar melhores decisões, fazer melhores escolhas. E aí, tem mais... aí falando da criança, né? A nossa criança, quando ela está, e a criança que eu tô falando de adulto, tá, gente? Mas do estado de ego que acessa a criança, da imaturidade. A criança, quando o nosso estado de ego da criança, em nós adultos, ele está desequilibrado, é imaturidade, rebeldia, birra, vingança, ser do contra, né? Eu tô com raiva de alguém. Aí tudo que a pessoa fala eu desqualifico. Não, mas eu não concordo, né? Às vezes a gente tá numa empresa, isso eu já vi isso, gente. Em empresas grandes, eu vi isso no banco, né? Duas gerentes tiveram atrito, aí a matéria que uma levava, a outra dava
contra, né, no comitê de crédito, sem nem analisar ali, porque às vezes era uma coisa totalmente, a pessoa tinha uma ficha boa, com renda comprovada e tal, mas era coisa entre elas, era a rivalidade entre elas, e isso estava prejudicando o trabalho. Até que elas tiveram que ser trocadas de agência. Uma foi para outra agência, porque elas estavam trazendo coisas da vida pessoal delas, de estar uma brigada com a outra, para vida pública ali do trabalho, né? Para a vida ali organizacional, né? Pública era organizacional. Então, olha como que essas pessoas já adultas estavam no estado de ego, de imaturidade, rebeldia, de birra, de ser do contra, de vingar da outra. Agora, se eu não aprovo a sua matéria, né? E aí você não bate a sua meta, né? E às vezes aquela ansiedade, né, exacerbada, né, daquele medo visceral, isso também é da criança, né? E quando essa criança, né, que esse estado de ego a gente está falando da criança livre, né, quando ela está no ápice, quando ela está equilibrada, quais são, né, as características? Espontaneidade, curiosidade, criatividade, vitalidade. Então, é um contraponto, né? Quando a gente está com a criança livre, agora eu vou criar, eu vou gestar aqui um novo projeto, eu vou trazer uma ideia bacana aqui, eu vou criar uma campanha aqui no meu trabalho e eu acesso a minha criança livre, né? E aí eu tenho curiosidade, como é que você fez aí? Quando eu trabalhei em agência, a gente ligava muito para o outro gerente que estava batendo as metas assim com tranquilidade. E como é que você está fazendo? Aí a gente trocava ideia, fazia um projeto, né, para a nossa agência. Então, aquilo, né? E hoje eu faço, né? Hoje eu tenho mais liberdade ainda para criar, né? Para quem esteve aqui, gente, eu não posso deixar de falar, porque o encontro de delicadeza da edição de Natal foi sensacional. Até hoje eu tô assim, foi no sábado, até hoje eu tô flutuando, eu tô nas nuvens, né? Então aquilo foi um projeto que a gente criou, que a gente pensou, que a gente fez com todo o amor e que deu super certo. Ontem eu recebi depoimentos o dia inteiro, as pessoas falando como que elas estavam se sentindo bem, como que a gente acessou, né, a leveza, a delicadeza, né, o auto-amor, a criatividade. Todo mundo estava aqui, trabalhou a criatividade, né, a espontaneidade, a vitalidade através da arte, né, da arte-terapia. Então, é sobre isso, né? Isso a gente acessa a criança livre. E aqui, acessar de uma forma consciente, né? Tinha só uma adolescente, mas o resto eram todos adultos e todos acessaram a criança livre, né? Essa vitalidade, essa espontaneidade. E olha como que fez bem para os nossos corações. Meu coração tá aqui quentinho, né? Tá? Não, foi uma delícia de encontro. E aí quando a gente vai, bom dia, Vanúzia. Quando a gente vai para criança adaptada, o que é criança adaptada? É aquela criança polida, né? É quando a gente fica no estado de ego que é rígido, fixo, né? Que a gente foi, às vezes, tão doutrinado, tão adestrado na nossa infância mesmo, que como adulto a gente acessa muito esse estado de ego, né, de submissão, de reatividade, né? Eu não sou proativo, eu sou reativo, né? De não se posicionar, né? De ansiedade extrema, que isso também está na criança livre, quando ela está no estado de desequilíbrio, né? Então, assim, é aquela pessoa que você fala assim, você vai com ela num restaurante, você fala assim, e não é a pessoa, né? É o comportamento da pessoa, tá, gente? Aqui nós não estamos falando de pessoas, estamos falando de comportamentos. Os estados de ego são comportamentos, não é o que a pessoa é, porque ela pode mudar o comportamento a qualquer momento. Aí você pega lá o cardápio. Aí você fala assim, eu gosto muito de pizza vegetariana. A pessoa fala assim, então pode ser. Ela está na submissão. Ela não está ali do seu poder de escolha. Às vezes ela quer escolher outra coisa. Mas ela está no estado de ego, que não se posiciona, né? Que tem dificuldade de se posicionar. Então, isso aí, a pessoa está no estado de ego de submissão, que leva ela para o menos. Porque aí o outro sempre vai decidir por ela. Né? E não é porque o outro está impondo, é porque ela deixa, ela fala, não, faz isso, não, tá bom, você quer ir aonde? Vamos dar uma volta, você quer ir a qualquer lugar onde você quiser ir, pra mim tá bom. Então a gente precisa prestar atenção, porque a gente não tá ouvindo os anseios do nosso próprio coração, né? A gente tá ali no estado de ego da criança adaptada na versão
de desequilíbrio, de submissão, de só não ser proativa, mas ser reativa, né? De não se posicionar, e isso gera uma ansiedade também, né? Imagina um adulto que não se posiciona, que o tempo todo o que o outro decide para ele tá bom. Como que isso é pesado? E é pesado para o outro também, né? Às vezes tem que ficar adivinhando o que aquela pessoa quer, o que a pessoa gostaria, né? E no lado positivo, né? O que é a criança ali adaptada. Ela é cooperativa, né? Um adulto cooperativo, disciplinado, que tem empatia pelo outro, né? Que olha o seu lado, mas olha o lado do outro também, que adapta-se às situações com facilidade, né? Que segue normas, porque tem coisas que tem que cumprir, mas assim, não de uma forma de falta de consciência, mas segue o que tem que fazer, né? Ah, o meu horário de trabalho é de 8 às 18. Né? Então, beleza, eu chego lá 10 para as 8, saio às 18 horas, né? Eu chego 10 para as 8 para chegar com tranquilidade, né? Para trocar de roupa se for o caso, né? Para eu ligar meu computador para 8 horas eu estar prontinha ali pro meu exercício de trabalho. Então, aqui tô dando só um exemplo, gente, mas a gente passa muito durante um dia inteiro por esse estado de ego, né? Quem nunca? Às vezes critica, né? Às vezes a gente quer impor a nossa forma de ser, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, e isso pode ali ser para o outro uma forma de invasão, uma forma de autoritarismo, né? Uma forma de desqualificação do que o outro está pensando, do que o outro está sentindo, né? De como o outro gostaria de fazer. Então, eu vou ler aqui de novo as características de quando a gente está em ordem conosco, tanto do pai, quanto do adulto, quanto da criança. Lembrando que nós, mesmo que eu não tenha filhos, eu tenho meu estado de ego de pai, né? E como adulto, eu preciso estar ponderando esses 3 estados de ego, pai, adulto e criança, para que eu esteja em equilíbrio. Para quem se interessar por isso, eu estou falando, né, de uma pincelada aqui da análise transacional, que foi trazida, né, por Eric Berne. Então eu acho que vale a pena, né, depois dar uma olhada aí, tem vários livros e é muito interessante, gente, a gente vê o quanto que a gente transita nos estados de ego e às vezes, dependendo ali da nossa emoção, né, a gente transita muito em pontos negativos. Então, quando a gente, não vou falando que ninguém tem que ficar só nos pontos positivos, né? O que a gente tem que ser santo, não, porque a gente tá na caminhada, né, gente? Eu sei disso aqui e mesmo assim, nossa senhora, a gente vai transitando, mas a gente com mais consciência, a gente tem mais formas de acertar, né? De viver de uma forma mais leve, de estar mais no adulto, analisando, né? De estar menos no julgamento, menos na crítica, e mais na análise de dados e fatos, mais na criança livre, que é a espontaneidade, a criatividade, né? Então é uma escolha que a gente vai fazendo a partir do autoconhecimento e da consciência. Como que eu tô me sentindo agora? E essa resposta que eu vou dar é de qual estado de ego, né? Então, quando eu falo, né, do pai ali, nessas duas estruturas, né, tanto do pai crítico quanto do pai protetor, como que é isso do lado positivo? Estrutura, ordem, controle, firmeza, limites, direção, né? Mas de uma forma assertiva. Eu preciso dar limite para o outro, né? Eu preciso, olha, até aqui eu posso, daqui para frente eu não posso mais, né? E isso me leva para o mais e leva o outro para o mais também, porque se às vezes o outro não sabe, o que não me agrada, o outro não é obrigado a adivinhar, né? Então a gente direciona, né? E do pai protetor é aquele acolhimento, o apoio, né? A proteção, né? Mas não a super proteção. A proteção assim, não, você pode contar comigo quando eu puder. Até aqui, pra mim, beleza, né? Afeto, compreensão, permissão, né? E quando isso tá desorganizado, André, fala pra mim. Aí a gente é super protetor, super permissivo, a gente quer julgar e tá num modelo aí de autoritarismo, de preconceito, de desqualificação do outro, só o que a gente faz é que é bom, né? E é isso aí, é do pai crítico, né? Esse estado de ego, de criticidade, que só olha pro outro ali com ironia, com deboche, com sarcasmo, né? Isso, gente, não tem relação que resista a isso, né? Não tem relação que resista a isso. Eu não tô falando só de relação afetiva, tô falando de relação de trabalho. Não tem aquela pessoa que tá todo mundo no café, ela chega, sai todo mundo vazado, o famoso espanta-bolinho,
né? Então, esses aí, geralmente, eles estão no estado de ego do pai crítico, de que só julga as pessoas, que se acha melhor do que o outro, né? Então, quando a gente vai pro adulto, André, qual que é o estado de ego do adulto equilibrado? As características: ético, responsável, lógico, informado, né? Então, a pessoa que não vai julgar, ela vai analisar os dados e fatos, ela vai falar ali com a racionalidade, com a tranquilidade, né? Num estado de bem posicionado emocionalmente, né? Atualizado, né? Porque se eu vou ficar olhando coisas de lá de trás, de 5 anos atrás, não, eu tenho que me atualizar para o hoje, né? Para eu fazer vamos supor, um relatório bem feito, né? Falando ali de uma situação que aconteceu. Então, a gente precisa estar bem posicionado, né? Às vezes acontecia muito tinha que analisar alguma coisa lá no banco que alguém fez errado, e aquilo, dependendo do jeito que fosse analisado, poderia custar o emprego da pessoa. Então a gente tinha que fazer com o máximo de imparcialidade, sabe? Olhando só os dados e fatos. A gente não podia se ater a nenhuma emoção de julgamento. Tinha que ser ali o que realmente aconteceu, qual que foi ali o comportamento, né? De analisar de uma forma mais imparcial possível, porque senão, se você colocasse a emoção, você poderia prejudicar a pessoa mais do que ela às vezes já estava prejudicada, sabe? Então é uma questão assim de responsabilidade. O adulto, ele faz isso. Ele analisa dados e fatos, né? É um estado de ego de equilíbrio. Todos são de equilíbrio, né, gente? A gente precisa dos três. Né? Que o adulto é bom, o pai é ruim. Não, eu preciso da proteção, né? Eu preciso de firmeza, eu preciso dar e receber limites. Isso faz parte da vida. Mas eu tô falando da forma equilibrada, tá? Aí da criança livre. Qual que é o lado positivo? Né? Quando ela está em equilíbrio, a nossa própria criança, tá, gente? Aqui nós estamos falando dos adultos. Traz a espontaneidade, a curiosidade. Imagina quando a gente perde a curiosidade pela vida, o que se torna? Né? Quando eu não sou mais uma pessoa curiosa, quando eu não quero aprender mais, o que eu vou me tornar? Né? A gente às vezes vai murchar, vai secar. Então, a criatividade, a vitalidade, né? Tiveram 18 pessoas aqui na minha casa no encontro de delicadeza do sábado e todas estavam curiosas, todas estavam com criatividade, né? Todas estavam ali querendo saber, querendo aprender, querendo fazer. Então, olha que delícia quando a gente está comungando com esse estado de ego, né? Olha assim, a Arlete esteve aqui, Lelete esteve aqui no sábado. Então, assim, tava uma energia, um negócio assim maravilhoso, gente. Tava gostoso. Então, é bom a gente acessar a nossa criança livre, a gente colocar a nossa espontaneidade, a nossa vitalidade. Isso nos traz energia, isso nos traz uma sensação tão boa que a gente fala assim, eu quero mais disso, né? Eu quero mais dessa emoção, dessa sensação, dessa alegria de criar. E isso, a gente trazendo isso para nossa vida, a gente vai criar projetos, a gente vai expandir a nossa consciência, né? A gente vai ter mais espontaneidade para as coisas da vida. Então, é sobre isso, sabe? Esses encontros, assim, eles nos nutrem. E eu, né, trago aqui para vocês essa necessidade da gente deixar a nossa criança ser livre, né? Da gente buscar contato com essa criança que quer aprender, que é curiosa, que é espontânea, né? Porque eu te garanto, vai fazer toda a diferença na sua vida você acessar mais essa criança livre, né? E a criança adaptada, né? Porque claro que todos nós recebemos padrões, né? Comportamentos que seriam aceitáveis ou não, mas a gente pode levar isso para o lado positivo, né? Que é a cooperação, a disciplina, porque né, a gente precisa ter disciplina, né? O adulto precisa ter disciplina tanto quanto qualquer outra pessoa, né? Com a criança e tal, a gente precisa de disciplina, né? Eu tenho aqui, às vezes, os atendimentos com o cliente, eu tenho que cumprir o horário, eu não posso marcar com a pessoa 5 horas da tarde e chegar lá às 6:30 para atendê-la, né? Eu tenho que ter disciplina no meu trabalho, eu tenho que ter comprometimento com o meu trabalho. Então, a cooperação, disciplina, empatia, adaptação, né? Checar quais são as normas daquele ambiente, né? Ter ali as minhas normas, né? Eu tenho normas. Quando eu atendo uma pessoa, eu posso, às vezes, né, dar um exemplo dela, assim, mas ninguém vai saber que é aquela pessoa, porque eu não vou citar nunca a pessoa, né?
faz parte da minha ética de trabalho. O que fala aqui, fica aqui comigo. Então isso é uma norma minha, é uma norma terapêutica, faz parte da ética terapêutica, né? O que fala no consultório, no set do consultório, fica no consultório, né? Então, às vezes uma pessoa fala assim, fulano foi lá fazer uma constelação com você, né? Eu que indiquei. Eu falo, obrigada. Mas eu sei que às vezes a pessoa indicou, às vezes a pessoa fala assim, não, mas André, nem me agradeceu de eu ter indicado. Eu não posso fazer isso, porque eu não sei se aquela pessoa que veio, ela gostaria que alguém soubesse que ela veio, entende? Então, assim, não é que eu não sou grata, mas é um cuidado que eu preciso ter, né, com as relações, né? Então, assim, mesmo que eu não comente nada, eu também não falo quem veio, quem não veio. Às vezes a pessoa fala, fulano esteve com você, teve mesmo. E paro por aí. Então, essa é uma ética minha de trabalho, né? Quando as pessoas às vezes falam assim, você não vai comentar. Claro que não, óbvio que não, né? Isso faz parte do meu trabalho. Então, gente, a gente precisa saber transitar entre os nossos próprios estados de ego. Se eu fico só na criança submissa, eu vou querer que todo mundo resolva as coisas por mim, porque criança não resolve problema. Eu vou querer chorar atrás de um, chorar atrás do outro, até achar algum adulto que resolva pra mim, né? Eu vou ficar na submissão, na reatividade, eu não vou me posicionar, e isso vai me gerar uma ansiedade, em quem tá ao meu redor imensa, né? Eu vou ficar na imaturidade, na birra, na rebeldia, né? Na vingança, sendo do contra. Isso é um estado de criança quando está no desequilíbrio. É bom a gente acessar a nossa criança da forma equilibrada, né? Quando a gente está no desequilíbrio, a gente respira, a gente analisa e volta para o adulto. É por isso que é importante a gente ter consciência, né? O adulto, quando ele está ali no menos, ele não se informa, ele escuta conversa de corredor, né? Às vezes ele entra em conversa atravessada que, né, não é verdade ali, né? Ele entra no estado de estar em robotização, né? Tá ali de uma forma no piloto automático, frio, calculista, ele descarta a ética, né? E no estado de ego pai, quando eu estou em desequilíbrio, como é que eu sou? Como é que eu me comporto, né? Eu sou ou não, como é que eu me comporto? Com julgamento, autoritarismo, preconceito, desqualificando o outro, achando que só a minha opinião é que vale, só eu que sei, né? Super protetor às vezes, né? Aqueles pais que não deixam os filhos criar asa, ir pro mundo, né? Ou às vezes até os colegas de trabalho ali, as pessoas que ele coordena, né? A pessoa tem uma ideia, ele já desqualifica porque só se fosse a ideia dele é que valeria, né? Isso no ambiente de trabalho, né? Ou ele pode ser super permissivo, né? Então, eu sei que não é fácil, mas é possível a gente ter atenção plena, a gente estar no momento presente, a gente capturar em qual estado de ego que eu estou agora. Isso vai me levar para o mais? Vai levar as minhas relações para o mais? Não. Então, às vezes eu me recolho, eu respiro, né? Não precisa mais do que 30 segundos. É só a gente analisar que a gente sai desse estado de ego que às vezes vai nos levar para o menos, vai atrapalhar as nossas relações e não é o que a gente quer ser, não é como a gente quer ser, né? Mas às vezes é como eu estou me sentindo. Então eu alinho a minha emoção, eu me corregulo, né? Eu paro ali 1 minuto para me corregular e eu já volto ali, né, para o adulto equilibrado ou para a criança livre, equilibrada, né, ou às vezes até para o pai, porque, né, uma pessoa às vezes está num cargo de chefia, ela precisa ali, né, ter aquela disciplina, trazer aquilo para o ambiente, mas sem autoritarismo, né, de uma forma equilibrada, né, justa, né, correta, com análise de fatos e dados. Então, gente, eu espero que tenha feito sentido para vocês, é isso que eu tinha para trazer hoje. Para quem gostou e quiser se aprofundar mais, vale a pena, né? Chama análise transacional, que é a análise das transações, né? Das nossas relações conosco e com o outro, tá? Análise transacional de Eric Berne. Então tem coisas maravilhosas, vale a pena demais. Eu já estudei isso alguns anos atrás, estou estudando novamente com a Cristiane Vilela, né? A Cris, ela fez a certificação, ela é certificada agora em análise transacional. Então, assim, é um conhecimento que expande a nossa consciência, né? E nos auxilia aí a transitar
nas nossas relações de uma forma mais leve, mais presente, né? E por que não dizer mais ética, né? Porque ali eu tô fazendo a gestão do meu próprio comportamento e aí com certeza eu vou ter melhores relações. Fiquem com Deus, tenham um excelente dia, desejo aí lindos comportamentos para sua criança livre, para o seu adulto equilibrado e para o seu pai, né? Na gente mesmo, desse pai amoroso, né? Que traz ordem, né? Traz limites, traz direção, traz o autocontrole, né? Então que a gente saiba flutuar, transitar entre os nossos estados de ego da forma mais alta e equilibrada, viu? Beijo, lindezas. Fiquem com Deus. Até amanhã.